Olá, meu nome é Fernanda e eu estou fazendo esse trabalho com a Pietra, do terceiro A, e nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme, mais conhecido como MCU. O movimento circular uniforme, ele se caracteriza pelo movimento de um objeto em uma trajetória circular, como, por exemplo, a Lua rodando em torno da Terra, em que o modo da velocidade é constante, então, independente do ponto, ele não vai mudar, e esse objeto ele está sobre uma força, que é a força da aceleração centrípeta, onde é direcionada ao centro. A aceleração centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade e a sua função é alterar a direção do vetor de velocidade. Então, ela está sempre apontando para o centro da curvatura, nesse caso, centro da circunferência. E essa aceleração, se ela não estivesse ocorrendo, não seria um movimento circular, sim um movimento linear, pois senão esse vetor ele estaria fazendo só uma reta, ao invés de uma circunferência. E a fórmula dessa aceleração, ela sempre vai dar diferente de zero, onde o v é a velocidade linear ou a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Bem, quando se trata de movimentos periódicos, na física a gente tem costume de usar tanto o período como a frequência, onde no MCU o período é o intervalo de tempo que o corpo leva para completar uma volta em seu movimento, e é utilizado em segundos, e a frequência é o número de voltas que é dado em um intervalo de tempo. A frequência é o inverso do período e é utilizado em Hertz ou RPM, que pode se transformar de Hertz para RPM só multiplicando por 60. RPM é mais difícil de se ver, porém, se aparecer, tem como resolver. E as fórmulas são do período. O período é igual à variação de tempo sobre o número de voltas, e a frequência, sendo o inverso do período, é número de voltas dividido pela variação do tempo. Quando se trata do movimento circular uniforme, nós temos duas velocidades. A velocidade linear ou tangencial, que é a que vai atuar certamente no objeto em questão, e ela vai ser aquela fórmula básica de velocidade, que é a distância dividido pelo tempo, que ela é uma fórmula mais comum de se ver. E a velocidade angular, que ela vai descrever basicamente o ângulo que é formado pelo movimento que esse objeto vai fazer num determinado período. Então, como a gente não vai estar tratando de distância, e sim de ângulo. Por isso, que ao invés de número de volta de distância aqui, vai ser a variação do ângulo sobre a variação do tempo que vai determinar o tamanho do ângulo que esse objeto vai traçar na circunferência. E como é um ângulo, em física a gente usa em radianos por segundo. Relação entre as grandezas. Elas envolvem a velocidade da grandeza linear e a velocidade da grandeza angular. A velocidade da grandeza linear, representada pela letra V, é a consequência da variação da posição e da variação do. Já a velocidade angular, representada pela letra W, expõe a medida do arco de circunferência descrito por um objeto em um determinado intervalo de tempo. A relação estabelecida entre eles é necessária que um objeto faça um giro completo em um movimento uniforme e circular, já que a velocidade linear e a fórmula que foi formada é V igual a R vezes W. O V é a velocidade linear, o R é a trajetória circular que eles percorrem e o W é a velocidade angular. A gente vai ter dois exercícios aqui, né? Um com temas diferentes, conteúdos mais ou menos diferentes. O primeiro é sobre o movimento circular uniforme, assinale o que for correto. 1. O período é o intervalo de tempo que um móvel gasta para efetuar uma volta completa.
2. A frequência de rotação é dada pelo número de voltas que um móvel efetua por unidade de tempo. 4. A distância que um móvel em movimento circular uniforme percorre ao efetuar uma volta completa é diretamente proporcional ao raio de sua trajetória. 8. Quando um móvel efetua um movimento circular uniforme, sobre ele atua uma força centrípeta, a qual é responsável pela mudança na direção da velocidade do móvel. E 16. O módulo da aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao raio de sua trajetória. Então vamos lá. A primeira é correta, porque é a definição do período, ele é um intervalo de tempo, né, que o móvel gasta para efetuar uma volta completa. 2 também é correta, porque é exatamente a definição de uma frequência, que é a rotação dada pelo número de voltas que um móvel efetua por unidade de tempo. A 4 também é correta, né, porque a distância de um móvel é dada pelo perímetro de uma circunferência de 2πr. O 8 também está correta, porque quando um móvel efetua um movimento circular, ele está sob a ação da força. A 16 é errada, porque o módulo da aceleração não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional ao raio de sua trajetória. Logo, 1 mais 2 mais 4 mais 8 dá 15. Esse é o resultado final. Nós temos outro exercício, que é da massa. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a 6.300 km e o π igual a 22 dividido por 7. Indo para a resolução, nós temos dois dados. O primeiro é a velocidade angular e o segundo é a linear. A velocidade angular, ele dá um π de 22 por 7. O t, que é o tempo, é 24 horas. E a velocidade angular é 2π, 2,14, dividido por 24, que são as horas. Que dá aproximadamente 0,261 radianos por hora. A gente vai pegar essa velocidade angular, que deu 0,261, e a gente vai pegar a trajetória circular que eles percorreram, que foi de 6.300 km, e a gente vai aplicar a fórmula da relação entre as grandezas, que a gente vai pegar o W vezes o R, né? E vai colocar os números na fórmula, 0,261 vezes 6.300, que dá 1.650 km por hora. A resposta é a B. Obrigada por assistirem. E é isso. Boa noite, boa tarde para quem. Bom dia também para